Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de pneumática, né? Muita gente pedindo para a gente fazer simulações, né? Utilizando o software do CAD-Simo, né? Então o software que a gente está utilizando, obviamente, é o CAD-Simo, né? 3.0, né? Inclusive já tem uma nova versão, né? O CAD-Simo 4.0, né? A gente já tem essa versão, em breve a gente vai estar mostrando, né, algumas funcionalidades, né, da mesma. E aí no caso, vamos aí para análise do circuito, né? Aqui o primeiro circuito, ele bem simples, né? A gente tem o objetivo aqui de comandar esse cilindro pneumático simples ação. Para você selecionar esse cilindro pneumático, é só vir aqui nessa aba, né? Esse botão aqui, né? Quando você clica nele, ele vai direcionar para essa aba aqui, onde traz uma série de elementos. E no caso, cilindro de simples ação, ele é logo esse primeiro aqui. Então, você clicou nele ali, ele já aparece, né? Quando você dá um duplo clique nele, ele permite que você altere, né, a questão da válvula, né, da eletroválvula, né? Então, 3 duas vias, 3 três vias, né, 3 duas vias, no caso aqui monoestável, bistável, nesse caso aqui com retorno com mola, né? Se você quiser ter a indicação lá dos sensores, né, dos sensores magnéticos, né, referente lá ao fim de curso, né, do cilindro, você pode estar selecionando, e aqui também você pode estar aumentando ou diminuindo, né, a válvula de fluxo, e se você desmarcar aqui, ela para ali de aparecer, né? Então basicamente é essa relação aí para o cilindro, né? Então vou apagar aqui. Nesse caso, esse sistema está sendo comandado por essa válvula 3 duas vias, acionada por solenoide, né, retorno por mola. Aqui a condição de pressão, né, ou seja, o sistema está sendo alimentado por meio desse ciclo aqui, é um sistema pneumático. Então aqui a gente tem a pressão, a saída e aqui o escape do sistema, né? Então nessa condição inicial, observem que com a chegada da pressão ela vai estar aqui bloqueada, né? Então aí praticamente uma válvula de abrir e fechar para ter o deslocamento ou não do fluxo, né, do caso do ar comprimido. Bom, então na parte elétrica, aqui basicamente a gente montou um sistema por meio de contator para poder acionar a solenoide, né? Então o que acontece, né? Esse sistema aqui a gente está indicando uma botoeira de pulso. Nesse caso aqui, ele não é um sistema com selo, né? Ou seja, você pressiona a botoeira, o cilindro avança, você deixa de pressionar a botoeira, o cilindro recua, né? O próximo circuito a gente fala sobre essa questão do contato de selo. Então aqui a botoeira, né? Quando a gente pressionar a botoeira, você vai ter a passagem, né, da corrente chegando aqui na bobina do contator, alimentando a bobina do contator, ele vai fechar ou abrir seus contatos auxiliares, né? Então os contatos que são normalmente abertos, eles vão fechar, né? E os contatos que são normalmente fechados, eles vão abrir. E aí no caso a gente está utilizando esse contato auxiliar aqui 13 e 14 aberto, normalmente aberto. Então quando a bobina for ativada, esse contato aqui ele vai fechar, né? E aí ele vai alimentar quem? A solenoide da eletroválvula. A gente poderia fazer esse comando direto, né, alimentando a solenoide da eletroválvula, né, mas para ficar mais organizado, né, de uma forma mais profissional, a gente está indicando aí a alimentação da bobina do contator para poder fechar o contato e acionar a bobina da solenoide, né, eletroválvula. Então, para colocar para simular, só aqui no play, pressionou lá a botoeira, né, o cilindro avança, né, pressionou, ele avança, deixou de pressionar, ele recua, né. Então observa que a corrente chega, alimenta a bobina do contator, alimentando a bobina do contator, o contato auxiliar fechar aberto, né, 13, 14, fecha, alimentando lá a eletroválvula, né. Então esses elementos aqui para a gente poder identificar a botoeira, aqui botoeiras de acionamentos, né. Então clicando, a primeira que aparece aqui do lado direito é uma botoeira normalmente aberta. Muita gente pergunta, né, o que é que representa essa marca aqui, né, verde, né? Isso aqui é se você quiser simular, né, um painel de comando, né, você pode simular, né, ali uma botoeira de pulso, né? Se você der um duplo clique aqui, você tem como escolher, né, a cor, enfim, tá, o tag dela, né? Então, nesse caso aqui seria mais ou menos para simular isso, né? Então, supondo que fosse lá um painel de comando, observa que os dois estão com o mesmo tag, né, -S.
Então eu posso acionar esse circuito simulando aqui a botoeira de pulso, né? O contator, né? Ele está aqui, ó, contatores de sinalização, né? Então quando a gente clica, o primeiro está aqui, bobina do contator. O contato aberto, né? Ele está aqui, contatos auxiliares, e aí é só utilizar esse aqui, contato auxiliar normalmente aberto, e a bobina da solenoide, clicar aqui, é essa aqui, ó, a bobina da solenoide. Então sempre ficar atento ali com a questão do tagueamento, né? Veja que está tagueado aqui o Y1 e Y1, ou seja, são os elementos que vão ter ali comutação, e aqui o K e o K. E esse novo que eu acabei de colocar, que foi esse -S, -S. Vamos testar aqui essa botoeira que a gente colocou. Vou dar o play. Então, clicando aqui, ele simula como se fosse lá a botoeira, né? Fosse o comando elétrico, e aí ele está simulando o acionamento, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né, de simulação referente a sistema pneumático, né, eletropneumático, aqui no caso de Simo versão 3.0. Esse circuito 2, né, a gente está usando a mesma base do anterior, da parte pneumática, né, só a válvula direcional 3 duas vias, acionada por solenoide e retorno por mola, cilindro de simples ação. Mas agora a gente está fazendo uso referente aos sensores, né? Esse aqui eu não coloquei ainda o contato de selo, né? Mas esse aqui basicamente é só para indicar quando o cilindro tiver avançado ou tiver recuado, né? Questão ali da sinalização, né? Então basicamente isso aqui do circuito. Vamos dar uma olhada aqui na parte elétrica, né? Então o que acontece aqui, acionando a botoeira de pulso, né? Acionando a botoeira de pulso, ele vai fechar o contato -K, né? O contato auxiliar do contator, fazendo com que o cilindro avance. Beleza, mesma lógica do outro, né? Os dois ramais, né, que estavam lá no outro, né? Só que esses dois novos, né, que foi o objetivo principal, é mostrar o tagueamento referente aos sensores magnéticos. Então o que acontece? O cilindro nessa posição aqui, ele recuado, o que acontece? O êmbolo dele está acionando esse sensor aqui a 0. Né? Então, nessa condição aqui, o sensor a 0, ele já está identificando a posição do cilindro recuado. Então, esse sensor que a gente está utilizando aqui, uma referência dele aberta, significa que ele vai estar nessa situação fechado e alimentando essa sinaleira que a gente colocou aqui, H1. Então, tem um sensor, né, a indicação do sensor para o recuo e o sensor para o avanço. Ele recuado vai ficar essa sinaleira aqui ativada, ele avançado vai ficar essa aqui ativada, né? Então, de elemento novo que a gente está utilizando, referência aqui do sensor, né? Então fica atento, né, aí com o tipo de sensor que você vai utilizar, se é 2 fios, 3 fios, né? Observar para poder fazer a ligação dele certinho. E aí no caso, essa referência, né, no que diz respeito aos sensores, estão aqui, ó, detectores, né? Então é só utilizar a indicação correta, né, referente lá ao sensor, né, específico que você vai utilizar, nesse caso aqui sensor magnético, né, que é exatamente esse aqui que a gente está utilizando, que é o magnético normalmente aberto, beleza? E as sinaleiras, elas ficam lá na mesma relação lá de contatores, né, contatores e sinalização, né? Então vamos colocar aqui para simular. Ó, observa que o cilindro está aqui recuado, né? Quando está ativado aqui o sistema na simulação, o sensor aqui já está fechado e a lâmpada já está indicando que ele está recuado, que é a posição real que ele está recuado. Nesse caso, quando eu pressiono a botoeira S, -S, ele vai fechar a bobina do contator, o contato auxiliar 13 e 14 fecha e alimenta a eletroválvula, fazendo com que ele avance, né? Então, a nível de posição, ele não vai detectar mais o A0, quando ele estiver totalmente avançado, ele vai detectar o A1. Então, o outro sensor aqui que vai ser ativado. Então, pressionei a botoeira, o cilindro avançou. Observa que é o outro sensor que está reconhecendo. Deixou de pressionar a botoeira, ele recuou, o outro sensor está ali ativado. E aí, vice-versa, a gente consegue ter essa indicação aí se o cilindro está avançado ou recuado por meio dessa indicação aí de sinalização, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!